agora também ali agora. De qualquer forma, eu vou deixar já. Primeira vez, né? Consegui conectar o fone aqui que não estava conectado. Agora tá direitinho. Aqui nós estamos no calorão, Igor. Lá eles estão no friozinho já. Podia mandar um pouquinho para cá, né? Aqui no Rio é aquela loucura de sempre. Ontem estava um calor danado. Hoje já amanheceu tudo nublado, chovendo, um frio danado. Eita, aí até a noite deve fazer sol, depois deve chover, fazer sol de novo. Frio aí no Rio é meio fake, né? Quando fala que faz frio aí é 25 graus, você está todo colocando blusa de frio já. Deu 23 graus, a gente já coloca casaco já. Eu morei em Niterói. Carioca calorento. Eu sei que Niterói? Morei em Niterói já, na casa da minha tia. Niterói. Frequentava lá uma casa espírita que fica pertinho do hospital. Eu acho que é João Pedro que chama o hospital lá. João Pedro? Eu acho que o nome é esse. É uma casa espírita que ficava do lado desse hospital. Lá eu conheço, que eu já fui lá algumas vezes, na Trabalhadores de Jesus. Fica ali bem no centro de Niterói mesmo, ali perto daquela parte mais litorânea ali, né? Onde tem os portos. Fica bem numas ruas, um prédio antigo. Ali eu nunca... Essa que eu fui era perto desse hospital, que eu ia com a minha tia, né? Minha tia era espírita, e a gente ia junto. As palestras. Tempo bom, viu? Deixei muita gente boa lá no Rio, muita amizade, né? Muita gente de bom coração, né? As experiências que valem a pena, né? Tem muita coisa boa para a gente lembrar na vida. Já são 10 horas já. Esperar só mais um pouquinho, viu, Igor? Porque é o momento que o pessoal vai entrar no link, abrir computador, celular, né? Sei que é. Isso aí. Eu tô vendo que tá chegando mais gente aqui. Já tô vendo a gente chegando ali atrás. A gente lhe viu, Gabi. Quem é que tá ali atrás? Não tá dando para me ver direito? É Gabriela. É a Gabriela, chegou. Gabriela, tá escondendo, Gabriela? É uma bolsa, tem só uma bolsa flutuando. A minha cara que assombra vídeo, a sua não. Eu acho que tem. Fininha, mas não teve jeito. O nosso amigo da ponta aí, Pedro, eu sou um desastre para guardar nome. De blusa escura, como é que ele chama, gente? Osmair. Osmair. Tudo bem, Osmair? Eu fui conhecido mais como o marido da Deise. Osmair, vulgo marido da Deise. Eu estou representando ela hoje, que ela está aí no Brasil, ela está aí trabalhando. Então tá ótimo. Ela está aí. E ela falou para ele que se vocês convencerem ele aí, um dia dá para sem mim. Então, então o Grupo Boa Nova está fazendo milagre agora. Tá vendo? Já operando milagres aí. E quem que está atrás do Osmair aí? Eu vi uma pessoa lá atrás do Osmair. Oi. Vem para cá, Lígia. Aqui, Lígia, não é nem para tudo bem, Lídia? A Lígia. Lígia. Tudo bem, Lígia? Isso. Tudo. Volta com a gente no sábado aí, viu? Tá bom. Isaías está intimando hoje a galera. Já vou. Convite e intimação. Pessoal, acho que agora a gente já pode começar, tá? Já são 3h05 aqui. E o pessoal presencial já está aqui. Eu acho que quem chegar vai chegando devagarzinho lá no fundo da sala.
Mais tarde, a Georgette está chegando também um pouco atrasado, mas ela vem com mais um pessoal, não tem problema. Então, para começar, agradecer o Igor, né, a presença do Igor, né, o tempo do Igor aqui com a gente. Muito obrigado, Igor, acima de tudo, a sua disponibilidade. Agradecer o pessoal que veio presencial. A gente faz isso com muita felicidade, né, muito amor que a gente tem em convidar todo mundo para estudar um pouquinho e trocar essas informações, né, conversar sobre a doutrina, conversar sobre o ser. Então, tem expectativas excelentes, muito boas para hoje, hein? Isaías, você quer falar alguma coisa, dar um agradecimento? Não, eu só agradeço o Igor, né, pela disponibilidade. A gente sabe que ele tem uma vida tanto profissional quanto como trabalhador espírita muito ajustada, né? Então, abriu um tempozinho para compartilhar conosco seu conhecimento. Isso é importante, né? Que vem certamente agregar para a gente muita coisa boa e que estejamos atentos e receptivos, né? Para que a gente possa aproveitar bem esse momento. A gente te agradece do fundo do coração, viu, Igor? Isaías, eu que agradeço. Eu convido você, senhor Isaías, agora para realizar a prece inicial, que aí eu faço em seguida uma apresentaçãozinha do Igor e a gente começa. Você pode fazer a prece para a gente? Só para esclarecer, viu, Igor? No final, você vai fazer a prece final para a gente, tá? Tá bom. Então vamos lá, vamos à nossa prece, então, gente. Então vamos lá, né? Amigo Jesus, Senhor e Mestre, aos amigos espirituais que dirigem os nossos trabalhos, que nos amparam, que nos dão sustentação nas provas da vida, que nos ajudam no nosso aprendizado, no nosso conhecimento, que possam nesse momento nos dar o amparo ao nosso palestrante para que ele possa também desenvolver o assunto com tranquilidade, agregando às nossas mentes, ao nosso ser, às nossas vidas, um pouco mais da doutrina espírita que tem nos consolado, nos ajudado e nos amparado nessa existência física. Que a vossa paz, Senhor, a vossa luz de misericórdia e bondade, nos ampare e nos dê sustentação e tranquilidade nesse instante. Que a vossa luz maior seja conosco, para que o nosso trabalho de hoje transcorra em paz e proveito para todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Eu gostaria, então, de apresentar, né, o Igor Gonçalves, professor, psicanalista, escritor, palestrante espírita e trabalhador do CEPAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, onde contribuiu com a evangelização, ações sociais e culturais, com os estudos doutrinários e com as reuniões mediúnicas. Então, eu convido você, Igor, a começar a nossa palestra de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, mais uma vez. Dizer da alegria de estar aqui com vocês, né? Tão distantes, mas partilhando disso que nos une, que é também o fato de termos nascido no Brasil. E mesmo aqueles que não estão aqui, só pelo fato de terem nascido, sabem da sua missão neste planeta, né? Porque nascer no Brasil não é para qualquer um, é para os fortes, né? E da nossa missão perante o mundo, e esse mundo de provas e expiações, né? Muitas vezes a gente foca nisso, nas provas e expiações, mas tudo isso são formas de aprendizado, de ensino-aprendizagem, né? Para o ser. E a doutrina espírita, essa doutrina que tem o seu tripé, né? Mas todo esse tripé é baseado numa proposta educativa, né? Uma proposta pedagógica que o nosso Allan Kardec, que foi também um educador, né?
assume essa missão de codificar a doutrina. E nós podemos perceber que a doutrina espírita, na verdade, digamos assim, não traz nada de novo. Ela só ecoa aquilo que aquele homem, há mais de 2000 anos, já falava e fala todos os dias. E se nós estamos aqui ainda, hoje, reunidos para falar dele, quer dizer que esse processo de ensino-aprendizagem ainda não foi concluído, né? Ainda temos muito que aprender. E essa também é a generosidade da espiritualidade, né? De nós termos várias oportunidades de mergulho na carne, nesse corpo, que ao mesmo tempo que é potência, também nos limita. Quando nós mergulhamos neste corpo, nesta casa de carne, é o momento de aprender, né? É o momento de aprender não só conosco mesmo, com a nossa consciência, com as nossas limitações, com as nossas aprendizagens, com os nossos erros, mas aprender, sobretudo, com o outro, né? E essa é a grande proposta de Jesus, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo é justamente isso, quando Jesus vai dizer que não veio abolir a lei. Ele não veio abolir a lei. Muito pelo contrário, ele veio para que essa lei fosse, de fato, feita. E nós vamos aprender que aquele montaréu de leis de Moisés poderia ser resumida em apenas uma, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Claro que na teoria isso é sempre muito mais fácil que na prática. Senão estava barato demais, né, também, né? Estava barato demais. É no dia a dia, no confronto, no corpo a corpo com o outro, que a gente vai aprendendo, de fato, a ser humano, né? E como eu sou um professor de literatura e psicanalista, eu queria dividir aqui com vocês uma história de um homem que tinha um grande desejo. Ele queria mudar a sua vida. Ele queria ser poeta. Ele era um carteiro e desejava ser poeta. Como ele morava numa ilha muito pequena, essa ilha tinha apenas um único poeta, chamado Pablo. Eu estou falando aqui do filme O Carteiro e o Poeta, no qual o carteiro, chamado Mário, conhece um poeta chamado Pablo, que representa o nosso poeta chileno Pablo Neruda. E esse carteiro o tempo todo persegue esse poeta, perguntando para ele o que é preciso fazer para se tornar poeta. E ele achando que a resposta seria uma coisa mirabolante. Todas as vezes que ele abordava esse poeta, o poeta fugia assim pela tangente, né? Até que chega um dado momento que o poeta fala para ele: você quer mesmo ser poeta? Ele responde: sim, quero. Então ele fala: a única coisa que você precisa fazer é andar pelas margens da ilha e olhar o mar. Isso é necessário para se tornar poeta. E o carteiro, Mário, fica tão surpreso e pergunta: mas é só isso? Ele achava que era uma coisa tão mirabolante, uma coisa tão diferente, miraculosa, para se tornar poeta. E o poeta responde: é apenas isso. Você precisa apenas olhar as margens e olhar o mar. E isso tem muito a ver no nosso processo de ensino, aprendizagem do ser. O ser precisa olhar para fora, né? Nós precisamos olhar para fora, porque é o exterior que vai nos dar oportunidade de refletir sobre a nossa vida. Senão a gente fica enclausurado, né? Tem aquele livro do José Saramago, que é a Ilha Perdida. Não, alguma coisa, não lembro mais. É sobre a ilha. Tem um momento que ele fala assim: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Então, nós, para nos vermos, precisamos sair de nós mesmos. E o outro, o próximo, é o meu espelho. Por isso que Jesus é muito assertivo quando fala: fazer ao próximo aquilo que você gostaria de ser feito com você. E aí a gente consegue, de fato, medir e refletir sobre aquilo que nós chamamos de missão. Qual é a minha missão no mundo, né? E a gente pode ir lá nos evangelhos e lembrar daquele jovem que encontra Jesus e pergunta: mestre, o que é preciso ser feito
para entrar no reino dos céus ou para ter a vida eterna, né? E Jesus, muito simples, fala: é tão fácil, é só seguir as leis. Ele: mas isso é fácil, eu já compro. E Jesus aprofunda mais. Jesus fala o que para ele? Se você já cumpre tudo isso, vai lá, vende tudo que é teu, dá aos pobres e me segue. Aí ele não tem a coragem de dar esse passo adiante, né? E como os espíritos, os nossos benfeitores espirituais sempre chamam a atenção lá no livro dos Espíritos, é preciso termos a Bíblia, os evangelhos, a partir da linguagem figurada, a partir das metáforas. Quando Jesus propõe a esse jovem vender tudo que era dele e segui-lo, na verdade, esse jovem representa toda a família humana. E toda essa riqueza desse jovem pode ser substituída por qualquer outra coisa. É tudo aquilo que nos prende e nos faz sermos egoístas, muitas vezes, né? Nós ficamos presos dentro de nós mesmos. E aí eu não tenho coragem, eu não consigo olhar o outro. Porque primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e por aí vai. E aí tem uma coisa que a nossa doutrina chama muita atenção, que é trabalharmos a nossa vontade. Trabalhar a vontade porque o primeiro obstáculo a ser vencido sou eu, com as minhas vontades, né? Minhas incoerências, minhas vitórias, minhas qualidades, minhas lutas, tudo isso. E Jesus, né, como esse grande narrador, esse grande educador, vai lá falar sobre a fé que poderia ser do tamanho de um grão de mostarda. E ele fala para o seu povo, né? Se nós tivéssemos, de fato, a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer para uma montanha: saia daqui e vá para lá, e ela iria. Na verdade, essa montanha que nós precisamos transpassar, que nós precisamos ultrapassar, pular, é tudo isso que a gente coloca como barreira para sermos pessoas melhores. Às vezes é uma coisa tão genérica: precisamos ser pessoas melhores. Mas é isso. Nós precisamos ser pessoas melhores para o mundo. Sobretudo para esse mundo que um dia a gente vai voltar, talvez, né? Talvez nós voltemos aqui novamente para aprender. Talvez não no mesmo país, não na mesma família, né? Não na mesma cultura, mas é sempre uma oportunidade de mergulho para aprender. E a gente só aprende, de fato, na prática, né? É esse estágio aqui pelo qual nós passamos para vermos se, de fato, a gente pode ser aprovado ou não. E Deus é tão bom, a espiritualidade é tão boa, que se a gente não conseguiu cumprir nesta, nós podemos ter outras oportunidades, outras e mais outras. Mas é claro que a gente não precisa deixar, né? Não dá tempo aqui? Deixa para a próxima. Porque nós temos essa mania, esse vício, muitas vezes, de postergar aquilo que poderia ser algo tão fácil de ser realizado, às vezes, né? Aquilo que hoje se fala tanto em procrastinação, né? A pessoa que às vezes tem 2 meses para fazer uma coisa, ela deixa para fazer um dia antes e ela consegue fazer aquilo na pressão em 1 hora, aquilo que ela poderia ter feito aos poucos. Mas por quê? Isso faz parte da nossa natureza, a nossa natureza humana, porque a gente quer, na verdade, o prazer, né? E nós queremos ser felizes, e nós fomos criados para a felicidade. Mas muitas vezes nós ficamos presos em falsas felicidades, né? Em felicidades momentâneas, que o próprio Cristo vai falar, né? Aquele ouro e a prata que o tempo corrói. Mas ele propõe algo que não morre, algo que não fenece. Aquele belo encontro de Jesus com a samaritana, quando ela está lá na beira do poço para pegar água, para fazer as suas atividades domésticas, e aparece aquele homem que ela nunca tinha visto e começa a conversar com ela e começa a falar de todos os seus anseios, dos seus erros, das suas vontades,
né, dos seus desejos de melhorar. E ele fala, e aquela mulher está lá ouvindo aquele homem, e eu fico pensando, né, uma pessoa naquela época querendo pegar água para fazer comida, lavar banheiro, lavar casa, e está lá um homem falando, e ela fala, mas Senhor, eu preciso pegar água. E ele fala para ela, mulher, se você bebesse da água que eu tenho, se você soubesse da água que eu tenho para dar, tu mesmo me pedirias. E é aquela água que nos mata de fato a sede, né? Aquela água, é como se a gente pudesse imaginar aquele dia que a gente chega em casa naquela sede e bebe aquela água, e aquela água nos preenche de fato. É essa a água que o Cristo nos oferece e nos propõe e não nos obriga, como ele vai dizer lá nos evangelhos, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Jesus é um educador. Jesus é um educador e é educado. Ele não quer enfiar nada a goela abaixo de ninguém, né? Precisa ser algo que parta de nós mesmos. Precisa ser algo voluntário. E ele é tão bom e tão justo que ele respeita a nossa vontade, né? E fica lá nos esperando até o momento que a gente tenha aquela virada de chave, né? Tem uma companheira espiritual, né? Teresinha de Jesus ou Teresinha de Lisieux, né? Que é uma grande trabalhadora espiritual, que na Igreja Católica é Santa Teresinha, que tem um diário maravilhoso chamado A História de uma Alma. E apesar dela não ser, apesar de nós não estarmos falando de uma pessoa que encarnada foi uma pessoa espírita, mas foi uma pessoa de um arcabouço espiritual fantástico, e hoje, na espiritualidade, não está presa à religião. Ela é uma trabalhadora espiritual, né? E ela que, aos 16 anos, decide ser carmelita, não podia ser, porque deveria ter 18 anos, e ela vai até o Papa pedir autorização para entrar para o convento, e o Papa autoriza. E ela passa no convento 8 anos de sua vida, e no seu livro A História de uma Alma, ela vai falar da grande aridez espiritual que foi viver no convento, porque muitas vezes ela falava, muitas vezes eu não tinha vontade de fazer nada, mas eu ia. E é tão bonito quando ela fala, às vezes havia momento em que eu estava costurando o meu hábito, mas quando tocava o sino para nós irmos fazer a oração, eu ia, eu parava a agulha naquele momento e ia para fazer a oração. Isso é trabalhar a vontade, né? Isso é trabalhar o ser. E essa moça que morre tão jovem, aos 24 anos, com tuberculose, e no diário de sua irmã, que também era carmelita, ela escreve que as últimas palavras de Teresinha foram: meu Deus, eu vos amo. Então foi uma pessoa que, mesmo tendo vivido tão pouco, ela soube da sua missão e soube se educar e soube vencer a si mesmo, né? Soube trabalhar a sua vontade. E só se nós formos lá no nosso codificador, Allan Kardec, aquele homem que fazia parte de tantas sociedades científicas, aquele homem que foi um discípulo de Pestalozzi, né? Ele decide, quando ele percebe a sua missão, ele larga tudo para codificar o espiritismo. E ele é expulso, é convidado a se retirar de todas as sociedades científicas da época, perde emprego, perde tudo, mas ele vai até o fim. Claro que a gente nunca pode esquecer daquela que tanto ajudou, né? E foi sua esposa. Se não fosse que ela fala, em dado momento, ela passa a responder as cartas para ele, mas tudo isso tem a ver com esses companheiros que vieram antes de nós, nos mostrando que, apesar dos desafios, é possível. Apesar das limitações, é possível. E lá no livro de Provérbios,
Eu acho que uma coisa que nós espíritas deveríamos também fazer, muitas vezes, até para entender o Novo Testamento, é também estudar o Antigo Testamento, né? E lá no livro de Provérbios tem uma parte tão bonita na qual vai se falar: o meu justo cai 7 vezes, mas de todas as 7 ele se levanta. Então, essa é a bondade da espiritualidade, que sempre nos dá nova chance de, mesmo caindo, se levantar. Mesmo caindo, se levantar. Se nós formos lá naqueles companheiros de Jesus que estavam ali, lado a lado com ele, os discípulos, nós vemos que no momento da crucificação, apenas um fica ao pé da cruz, apenas João, que era o mais jovem deles, e sua mãe Maria, e todos aqueles, vai cada um para um canto. Humanamente, eu entendo. Imagina, você segue um cara que promete, né? Você está lá acreditando, porque tinha gente que achava que aquele reino dos céus seria um reino material. Aquele cara morre crucificado. E se você fica, você morre também, né? Então, vai cada um para um canto. E Pedro, que é aquele que sempre falava: Senhor, eu irei com o Senhor até o fim, né? E aquele que corta a orelha do soldado Malcolm lá no Jardim das Oliveiras, quando Jesus é preso, ele nega Jesus. Ele prometia tanta coisa, mas ele nega. Quando uma mulher fala: você não seguia Jesus? E o que ele responde? Claro que não, essa tá louca. E vai para um canto, mas ele cai e tem a oportunidade de se erguer, né? E quando ele percebe que o caminho de aprendizado do Cristo é um caminho longo, o caminho, a estrada da seara do Cristo é um caminho no qual a gente tem a oportunidade de a cada momento se refazer, ele vai até o fim. E o que Pedro faz? Constrói a casa do caminho, que vira aquele local para acolhimento de tantas pessoas doentes, os leprosos, que eram assim chamados na época, né? Tantas pessoas obsediadas por espíritos, e ele vai até o fim, e até o fim de sua morte, morte de cruz, porque Pedro é morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo pede isso. Ele diz que não era digno de morrer como o mestre que ele havia negado. Então, são pessoas... Hoje, a gente não precisa morrer de cabeça para baixo, crucificado, nada disso, né? O fardo hoje é um outro fardo, também tão grande, tão pesado quanto o de antes, porque existem tantas outras barreiras, tantas outras limitações que nós precisamos vencer para seguir o Cristo. E Cristo é tão enfático também que ele fala que aquele que coloca a mão no arado já não é mais digno de olhar para trás. Você tem que seguir teu caminho, que o arado para tratar a terra, você só vai para frente, não dá ré, né? E aí a gente vê que o espiritismo é uma doutrina progressista, é uma doutrina do progresso, porque espírito não dá ré. A gente pode até estagnar em alguma encarnação, mas a gente nunca volta. A gente está sempre melhorando. Eu até brinco que nós somos sempre as melhores versões de nós mesmos, né? Então, se hoje, nessa vida, a gente acha que o negócio dá ruim, nas vidas pregressas o negócio foi bem pior, né? Então, a gente percebe que Jesus é esse jardineiro que está a todo momento esperando o nosso coração, a terra boa do nosso coração, como eu ia falar naquela parábola, né? Que quem trabalha com criança na evangelização, usa muito essa parábola, né? A parábola do semeador, que Jesus nos conta, que é daquele semeador que estava a semear e vai jogando semente pelo meio do caminho, né? Um pouco de semente cai num local pedregoso e não consegue ter raiz e morre. Em outro momento cai num solo com espinhos, as plantas tentam crescer, mas são sufocadas, até que esse semeador, esse jardineiro, encontra uma terra boa e planta. E essa planta, como se diz aqui no Brasil, ela vinga, né? Ela consegue crescer.
E o que Jesus está querendo dizer com isso? Né? Que nós precisamos preparar o nosso coração, preparar a nossa alma para tudo aquilo que pode ser bom, tudo aquilo que nos é oferecido como oportunidade de galgar novos lugares, novos degraus, né? Rumo a esse ser integral, esse homem, essa mulher novos, que Paulo vai nos dizer, né? O homem e a mulher novos, né? E tão belamente Paulo, que era um perseguidor, ele passa de perseguidor a perseguido. Lá no caminho para Damasco, quando ele cai e tem aquela cegueira e ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele que ele ia matar, que é Ananias, é aquele que o acolhe e o trata daquela cegueira momentânea. Tudo isso é a escola de Jesus. Tudo isso é para Jesus mostrar esse grande planeta escola no qual nós estamos imersos, nesse corpo de carne no qual nós estamos mergulhados, que pode nos oferecer muitas coisas, muitas oportunidades de sermos pessoas, seres humanos, de fato humanizados. Parece até uma redundância, mas o fato da gente ser humano não quer dizer que a gente seja gente, né? A gente vê por aí a violência, a guerra, tantas coisas acontecendo, no qual deveria ser dar espaço ao diálogo. E nós vemos tantas coisas terríveis que acontecem e já aconteceram, tudo em nome do quê? Do poder. Tudo em nome da ganância, tudo em nome do individualismo, né? E Jesus nos propõe um outro espaço, um outro lugar, um outro caminho, que é o caminho da alteridade, né? Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco, que tem a sua série psicológica, né, psicografada por ele, tem um livro chamado, inclusive, O Homem Integral, que ela vai dizer o que é preciso para esse homem integral, para esse homem, esse ser humano, tornar-se um ser integral, né? É tudo isso, é o psicológico, é o material, é o físico, e ela vai trazer uma história que é de uma tragédia grega, né? A tragédia do rei Édipo, ele nasce, mas antes dele nascer, o seu pai recebe uma profecia de que aquela criança, o seu próprio filho, nasceria, o mataria e casaria com a sua esposa, ou seja, com a própria mãe, né? Daí vem o complexo de Édipo, né? E o pai, quando essa criança nasce, esse pai manda eliminar essa criança, só que o homem que ficou incumbido de matar a criança fica com pena e não mata a criança. Ele amarra o garoto de cabeça para baixo e deixa lá na beira do caminho, até que passa um pastor, pega essa criança, o cria até dado momento, e depois ele é criado por reis de outro reino. E Édipo, numa certa idade, decide sair de sua terra. Ele está cansado daquilo ali e vai para outro canto. E no meio do caminho, quando ele tenta passar, tem um outro rei de um outro reino com uma carruagem, eles têm uma briga, e o que acontece? Édipo acaba matando esse rei. Quem era o rei? O seu próprio pai biológico. E ele vai para um outro reino, conhece uma mulher, se apaixona por ela, e quem é essa mulher? Jocasta, que era a sua própria mãe. Então, tudo que eles tentaram, que o pai tentou fugir desse destino, estava tudo ali. E a tragédia, por isso que o nome é tragédia, né? Imagina, você mata teu pai, casa com a tua mãe, aí a coisa tá feia, né? E aí, ele não sabe de nada disso, tem filhos, até que acontece uma profecia e ele descobre tudo. Quando tudo é revelado, a sua esposa, Jocasta, se mata e ele para os próprios olhos. E se torna um andarilho. E Joana de Ângeles, lá no livro, nos pergunta o que nós faríamos, o que a gente faz com as tragédias da nossa vida.
O que a gente faz com todos esses erros que a gente percebe que nós fazemos diariamente? A gente fura os olhos, se mata, ou para e pensa, tá, tudo isso aconteceu. O que eu posso fazer a partir daqui para mudar a minha história, para mudar a minha vida, né? Para mudar essa estrada, para virar a chave? Porque tudo de errado ou de bom que aconteceu, já aconteceu. Não dá mais para mudar. Mas o que eu posso fazer daqui para frente? Senão a gente fica muito preso ao passado. Aí vira aquele filme tradicional de Volta para o Futuro. O cara tenta ir do passado para tentar mudar o passado, e ele vê que ele muda o passado, ele acaba mexendo em tudo que vem depois. Então não dá para mudar o passado, né? Aquela frase que é muito atribuída ao Chico, que é impossível você voltar atrás e fazer uma nova vida, algo assim, mas é possível você, a partir de agora, fazer um novo recomeço. Nós podemos recomeçar todos os dias, diariamente, né? E essa educação do ser, nós podemos aprender e refletir lá no Livro dos Espíritos, e a gente percebe mais uma vez a generosidade quando os nossos benfeitores espirituais vão dizer que quando nós encarnamos, é como se a espiritualidade colocasse um véu sobre essa nossa nova existência. Porque eles falam, se nós tivéssemos a capacidade de ver tudo aquilo que nós fomos no passado, nós não teríamos coragem de dar um passo adiante. Então, é jogado um véu sobre nós para que a gente possa, de fato, ter uma nova vida, como se fosse a primeira vez, né? Lembra que tem um filme desse, como se fosse a primeira vez, de um cara que se apaixona pela mulher, só que ela tem alguma questão neurológica, e todos os dias, quando ela dorme, ela esquece de tudo. Então, no dia seguinte, ela já não conhece mais. Então, ele tem que conquistar essa mulher que ele tanto amava todos os dias, como se fosse a primeira vez. E aí, isso é como se fosse a espiritualidade fazendo para a gente. Toda encarnação, todo mergulho na carne é como se fosse a primeira vez. Nós somos apagados, nós temos essas memórias apagadas para que a gente possa, de fato, ter uma nova vida, criar uma nova história. Claro que há companheiros com mediunidades que têm essa capacidade, né, de saber sobre vidas passadas, mas isso, claro, não é dado como um privilégio, muito pelo contrário, né? É uma responsabilidade e tanto. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Alguém quer complementar? Nós temos mais quanto tempo? É até... Igor, a gente tem em média mais uns 20 minutinhos. Ah, tá. Então tá certo. Tá ótimo. Tá ótimo. E aí, eu queria dar prosseguimento aqui àquilo que a Joana de Ângeles vai chamar também atenção no livro sobre esse momento que a gente percebe que nós estamos imersos num processo de aprendizado, num processo daquilo que ela, amparada, né, apoiada, sobretudo na psicologia junguiana, né, na psicologia analítica, e o Jung um dos seus termos é um processo de individuação, né, que não é eu me tornar individual, mas é eu me tornar indivíduo. E esse processo de individuação é um processo pelo qual eu preciso abrir todas as portas da minha vida, todas essas janelas, e ver quem de fato eu sou. E aí Jung vai falar que nós somos compostos, dentre tantas categorias, pela persona e pelo lado sombra. A persona são tudo isso que a gente está mostrando aqui para a sociedade, para o grupo espírita, tudo isso, né? E o lado sombra é aquilo que a gente coloca lá para debaixo do tapete,
né? E é aquilo que a gente não quer que ninguém saiba que a gente faça, que a gente pensa, que a gente chora, que a gente tem nossas limitações, que nós temos os nossos desconfortos morais. Mas Jung fala que, na verdade, e Joana retoma isso, Joana de Ângeles, que a gente não precisa jogar, esconder isso. Muito pelo contrário, eu preciso conhecer isso. E como Jung vai falar, eu preciso acolher o meu lado sombra. Só acolhendo isso eu consigo me conhecer de fato. E quando eu vejo as minhas limitações, eu consigo dar um passo adiante. Eu consigo ver o que é aquilo que me faz cair. Aquilo que o Cristo vai falar sobre a pedra de tropeço. Quais são as pedras de tropeço no meio do nosso caminho, né? Porque nós temos, muitas vezes... Sempre quando eu falo nós, eu me coloco, tá bom, gente? Nós temos o hábito sempre de apontar o dedo para o outro, né? Então, o que o Cristo fala? A gente fala muito do cisco no olho do outro e a gente esquece da trave que está nos nossos olhos. E muitas vezes essa trave a gente não vê, né? Você não vê, é a escuridão total, e aí você vira um cego, e muitas vezes um cego guiando outro cego. E cai todo mundo dentro do buraco, né? Como tem um quadro famoso, né? Que é vários cegos, e o primeiro está caindo no buraco, vai todo mundo caindo junto. Que não tem noção daquele espaço. Ele não percebeu, ele não conhece aquilo que está à sua volta. E para nós conhecermos aquilo que está à nossa volta, nós precisamos tirar a trave dos nossos olhos e ter olhos de ver. E é um olho muito mais profundo, que é o olho da espiritualidade, né? Não são esses olhos que estão aqui, mas é aquilo que muitas culturas orientais vão falar que é o terceiro olho, né? Aquele olho que é o olho sobrenatural, que vê algo muito mais profundo, algo que está na frente, algo que está conectado com a espiritualidade, que está conectado com o transcendental, né? Mas isso é um caminho, né? Isso é uma trilha. Cada um de nós temos a nossa história, né? E a gente percebe que muitas vezes nós acabamos caindo em erros que a gente achava que já estavam até sanados, né? Já estavam saudados ali. E muitas vezes a gente se vê, nossa, isso eu já não fazia há tanto tempo, e você acaba percebendo que você caiu naquele erro. Mas olha que interessante, quando eu consigo perceber que aquilo é um erro, isso já é um passo adiante, porque eu percebo. Não é o meu pai, não é a minha mãe, não é o meu irmão, não é ninguém que vai me indicar isso, é apenas eu. Eu que posso perceber isso. Eu que posso ver as minhas limitações. Não é ninguém que vai poder fazer isso por mim, né? Lá nas psicografias do Chico Xavier, sobretudo lá no primeiro, né, no nosso lar, o que o André Luiz percebe quando ele desencarna? Ele percebe que tudo aquilo que aconteceu com ele, na verdade, foi reflexo da vida que ele teve enquanto encarnado, né? Só foi reflexo daquilo. E ele não aceita quando o doutor Luna, né? Luna fala para ele que, na verdade, o que aconteceu com ele foi um suicídio involuntário, porque ele não cuidou da própria saúde, né? Ele bebia e tal. Ele não aceita aquilo de jeito nenhum. Mas quando ele percebe que só ele era o senhor da sua vida, só ele poderia escolher os rumos para a sua vida, ele vê que, de fato, ele estava ali no nosso lar para aprender. E toda aquela medicina, né, humana, toda aquela medicina da Terra, ele percebe que não adiantava de nada. Ele estava lá em nosso lar para aprender. E ele passa a aprender como? Servindo. E a cada momento que ele servia, ele via a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Porque o trabalho não acaba nunca, nem nessa, nem na outra vida. Tem aquela anedota que o Divaldo Franco conta que, em um dos seus infartos, quando ele estava no hospital, ele já estava nas últimas, ele teve a visão de Joana de Ângeles,
e ele fala, Joana, eu já estou tão cansado, não aguento mais. E ela fala para ele, Divaldo, eu que estou morta, estou trabalhando, tu está vivo, tem que usar seu corpo para trabalhar para o trabalho. E ele se recupera e está aí Divaldo, né, com mais de 90 anos, né, um trabalhador da seara do Cristo. Mas, quando a gente se mira em todas essas pessoas, a gente também tende a ver tudo aquilo de negativo que elas têm, as suas limitações, que todo médium vai ter, senão ele não estaria neste mundo, né? Mas nós precisamos nos mirar naquilo que essa pessoa traz de bom, porque da mesma forma que nós temos os nossos confrontos interiores, essas pessoas também têm. Então, a gente precisa mirar naquilo que ela oferece de melhor na seara do Cristo, né? Tem um livro chamado Jesus no Lar, que é uma psicografia, que é psicografado pelo Chico, pelo Espírito Neio Lúcio, que vai contar do encontro de Jesus, dos encontros que Jesus tinha na casa de Pedro. E Jesus, sempre muito generoso, ele usa de coisas tão simples do cotidiano para que aquelas pessoas pudessem entender o que é esse processo de aprendizado, o que é esse ser sempre nesse planeta escola, nesse educandário, né? E ele vai usar, ele pergunta para Pedro, Pedro, o leite tem que ser colocado numa talha limpa ou numa talha suja? E, logicamente, Pedro vai responder o quê? Numa talha limpa, mestre. E ele fala, assim é o nosso coração. O nosso coração precisa estar limpo, porque se eu coloco o leite dentro de uma talha suja, o leite vai estragar, vai apodrecer, vai azedar. Então, Jesus usa de algo tão simples e cotidiano daquelas pessoas para mostrar aquilo que deveria ser o nosso espírito, o nosso coração. E isso é um processo diário de reflexão, de limpeza, né? E de coração aberto para tudo isso que o mundo tem a nos oferecer como oportunidade, né? Oportunidade de sempre, mesmo caindo, nos levantarmos, né? E quando Jesus traz todas essas imagens, ele está tentando, de alguma forma, mostrar para essas pessoas que, mesmo no simples, nós podemos dar passos adiante, né? Tem uma história oriental pequenininha de um aprendiz de mandarim que ele é convocado para trabalhar numa outra cidade, num outro lugar como mandarim, e o seu mestre o chama e fala para ele, meu filho, acima de tudo, mantenha a paciência. E esse aprendiz sai, quando ele já está na porta, o mestre o chama novamente, ele vai diante do mestre e o mestre fala para ele, meu filho, acima de tudo, mantenha a paciência. Sim, mestre. Ele sai e vai até a porta. O mestre o chama mais uma vez e quando o mestre começa a falar, meu filho, acima de tudo, tenha a paz. Antes dele terminar, o aprendiz mandarim dá um grito com ele, entendi que eu tenho que ter paciência. E, na verdade, ele não aprendeu a ter paciência, porque, apesar de tudo, ele não conseguiu manter a paciência, ele não pôde ser mandado para o trabalho que ia desenvolver. Coisa tão simples, mas ele estava ali sendo testado pelo seu mestre. Quando o mestre o chama 3 vezes, na verdade é para testar a sua paciência. E ele vê que ele não estava preparado para aquilo. E quando nós, naquele momento de reflexão, quando nós estamos com a gente mesmo em casa, né, como vai ser dito lá nos evangelhos, quando a gente fecha a porta do nosso quarto e ora ao Senhor, só nós sabemos daquilo que nos tira a paciência, daquilo que nos limita, ou daquilo que nos alimenta em dar passos adiante, né? Só nós podemos saber disso. Porque Jesus é aquele que sonda o nosso coração, né? Como vai ser dito lá em um dos salmos. Ele é aquele que sonda o nosso coração. Mas ele só pode sondar
se nós estivermos abertos para que ele possa fazer o seu trabalho. E para esse trabalho é preciso muita paciência e muita determinação. Nessa seara que foi iniciada há muito tempo por tantas pessoas que vieram antes de nós, mas que tiveram que trabalhar dentro de si a paciência e não ficarem presos às suas limitações. Quem se lembra daqui do mineiro, o gigante deitado Jerônimo Mendonça, aquele homem que tinha tantas limitações, que era totalmente cego, que não podia mais andar e ficava deitado, e ele tinha hérnias terríveis, que muitas vezes era preciso colocar um peso na sua barriga para pressionar para que a dor fosse diminuída. E Jerônimo, ele não se dá por vencido das suas limitações e ele se torna um palestrante e viaja o Brasil inteiro, né, falando de Jesus, falando da doutrina espírita. E ele ia mesmo deitado, ele dava as palestras deitado, né? E a gente vê a pessoa ali com tantas limitações, a gente percebe, meu Deus, o que eu posso fazer te servir? Aquilo que o Chico Xavier dizia, né? Que quando ele achava que ele tinha errado muito, ele dormia, tentava ter um sono tranquilo, e quando ele acordava, ele sentava na cama e falava, meu Deus, aqui estou novamente. O que eu posso fazer para te servir? E para isso a gente precisa ter humildade, né? Humildade para cair, mas não ficar caído no meio do caminho. Humildade para levantar e seguir adiante. Porque senão a gente é vencido pelo primeiro inimigo que nós temos, que somos nós mesmos, né? Aquelas crenças limitantes, que muitas vezes a gente acha que a gente não é nada, que a gente não tem capacidade para fazer nada, que eu nunca vou ser nada, que eu não aprendo nada, que o outro é melhor que eu, ele fala melhor, né? Ele entende disso melhor, e a gente não consegue florescer, a gente não consegue deixar que essa terra boa, que o nosso coração, acolha essas sementes que o Cristo planta para que nós possamos florescer. E florescer é um processo, nós passamos por todas as estações, né? Pelo outono, pelo inverno, pelas noites escuras, que parecem tão longas, que são as noites, na verdade, as noites da nossa alma. Mas sempre vem o dia, vem a chuva, a primavera, e nós podemos florescer. E quando a gente deixa que o medo e as limitações ditem a regra, a gente fica estagnado. Aí vai todo mundo, né? E a gente fica parado ali no meio do caminho. Então, nós precisamos fazer como todos esses companheiros, perguntar, meu Deus, aqui está a mente. O que eu posso fazer para te servir? O que eu posso fazer para ser alguém melhor? Né? Porque, já caminhando para o fim, os nossos companheiros, os nossos irmãos católicos e evangélicos, muitas vezes têm o hábito de culpar o diabo, né? Tudo é o diabo. Eu fiz isso porque eu pequei, porque eu fui diabo, né? E muitas vezes nós espíritas não fazemos diferente. A gente culpa quem? O obsessor, né? A culpa é do Alexandre. Lembra lá a viagem? A culpa é do Alexandre que estava falando, mandou eu fazer aquilo. Lembra do personagem? Perturbava todo mundo. Mas muitas vezes nós que já somos os perturbados. Não tem espírito nenhum mandando a gente fazer nada. Isso é aquilo que eu escolhi fazer. E quando eu paro e percebo que eu reflito e falo, nossa, isso foi eu que quis fazer. Então, se foi eu que quis fazer, eu posso querer fazer outra coisa, ser alguém melhor. E aí a gente percebe que nós somos Senhor, não tem espírito nenhum mandando na nossa cabeça. E como quem trabalha em reunião de desobsessão, né, a gente percebe muitas vezes companheiros desencarnados que estão lá naquela casa
acontece muitas vezes que o espírito fala, eu tento sair daquela casa, mas eu não consigo, eles me prendem lá. Porque esses companheiros espirituais, tanto os de luz, ou esses companheiros que ainda estão no erro, somos nós que atraímos por meio das nossas vibrações, tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós precisamos perceber que vibração é essa que nós estamos emitindo para o mundo. Porque toda a vibração mundial, ela é reflexo da vibração individual de cada um de nós. Eu aqui no Brasil, Jacarepaguá, vocês aí, pessoas em Minas. Isso é uma soma. E o que nós estamos vibrando para o mundo? Para esse mundo que é nosso, né? E para esse mundo que será nosso em outras oportunidades. Né? E, para concluir, eu queria trazer aqui um poema de um escritor chamado Manuel de Barros. Não sei se vocês conhecem, gosto muito dele. Um escritor do Mato Grosso. Ele é advogado e ele herdou as terras do pai dele em Mato Grosso e largou tudo para ser poeta, como ele escreve na sua biografia. Ele largou tudo para ser um vagabundo profissional. Ele queria só contemplar a natureza e escrever poesia. E tem um poema dele que eu acho que tem muito a ver com esse nosso tema, que é o seguinte: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou. Eu não aceito. Não aguento apenas ser um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc., etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Então, que essa nossa estadia nesse planeta escola possa ser uma estadia dentro desse casulo e que, ao fim da vida, nós possamos ser essa borboleta liberta, né? Essa borboleta rumo a algo muito maior, aquele reino de Deus, mas que começa aqui, que é prometido pelo nosso amigo espiritual Jesus Cristo. Né? Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Igor, a gente pode abrir alguns minutinhos para perguntas agora. Agradeço muito as suas palavras. E aí a gente abre alguns minutos para perguntas, tá? Tá bom. Fiquem à vontade, pessoal. Georgette, chegou a Georgette. Cheguei. Lá no fundo, lá. Tô vendo. Desculpe, Igor, mas eu trabalho. Sua irmã está ali, né, Juliette? Minha irmã está aqui, Jane. Igor, tem uma pergunta aqui. Você, acho que você respondeu de várias formas aqui, mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre trabalhar a nossa vontade. A gente já estuda, né, diariamente a doutrina, a gente, vamos dizer assim, às vezes a gente se julga que já sei um monte de coisa, né, e aí o fardo vai ficando mais pesado, né? Só que aquela vontade física, né, do corpo que estamos, às vezes dá vontade da gente ficar ali no sofá, né? Como é que a gente trabalha essa vontade? Como é que a gente faz essa, né, essa mudança de chave às vezes, né? Que às vezes o cérebro engana a gente, né? Pede para a gente ficar ali. E a gente não pode estar também, que nem você falou agora no final, culpando o Alexandre toda hora, né? Tá dando para ouvir? Ouvi um barulho. Tá dando para ouvir? A gente dá sim. Ah, tá. Eu ouvi um som que fosse do meu fone que tinha desligado. É isso que você falou, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais a gente aprende, mais a gente fica ali comprometido. E trabalhar à vontade é algo que é, muitas vezes, penoso, aquilo que você falou, né? Ficar no sofá, ficar vendo Netflix, ficar, né, zapeando, né? Ficar fazendo qualquer outra coisa. E trabalhar à vontade é
é dar sempre o primeiro passo, né? Quando eu consigo dar o primeiro passo, levantar, às vezes até rastejando, né? A gente percebe que a gente vai, às vezes não está muito afim mesmo. E trabalhar à vontade é o primeiro desafio, né? Jesus fala para nós: se vocês souberem, vocês serão deuses, né? Se nós soubéssemos de fato da nossa capacidade, nós poderíamos fazer coisas muito maiores. Assim como ele fala lá para os discípulos, que quando eles falam que não conseguem tratar daquela pessoa que está obsidiada, ele fala: vocês têm muito pouca fé. Se vocês soubessem usar aquilo que vocês têm, vocês fariam algo muito maior do que aquilo que eu faço. E vencer a vontade é a gente parar e refletir, porque a vontade não começa no corpo, né? Começa aqui. Tudo começa, na verdade, aqui, para o bem e para o mal, né? As doenças começam aqui, no psicossomático. Né, muitas vezes a gente que espalha a doença para o nosso corpo. E vencer a si mesmo e trabalhar à vontade é trabalhar o nosso pensamento, né? Trabalhar aquilo que está dentro de nós mesmos, aquilo que está consciente e aquilo que está inconsciente. Porque senão a gente fica parado, eu sou o coitadinho no mundo, e o mundo tem que parar para me acolher, para me abraçar. Muitas vezes o mundo precisaria fazer isso mesmo, né? Parar e abraçar as pessoas. Mas se ninguém parou e abraçou, eu preciso levantar e dar o primeiro passo. Assim como o Cristo, né? A gente precisa ver essas pessoas. Cristo, o que ele faz com a sua cruz? Ele pega e anda e vai em frente, né? E ele é chamado de que louco. Ele beija a cruz que vai, né? Onde ele vai ser crucificado. Ele sabe que aquilo que é a sua missão, né? Ele vai até o fim, assim como os nossos primeiros companheiros lá nos circos romanos, junto com suas famílias, com seus filhos, faziam o quê? Entravam cantando Ave Cristo e eram devorados pelas feras, pelas panteras, pelos leões, eram transformados em tochas humanas ali. Então, quando a gente percebe esses companheiros, por isso que lá no início eu falei que ao olhar para fora, sair da ilha para ver a ilha, quando vejo todas essas pessoas que vieram antes e que estão caminhando conosco, a gente percebe que é possível. Muitas vezes, aos trancos e barrancos, um carro velho empurrando, mas a gente consegue. Pode não ser totalmente aquilo que eu desejava, mas quando eu me coloco à disposição, eu já estou num caminho, né? A gente tem amor perto do papai. Fique à vontade, pessoal online também, tá? Para levantar a mão. Isaías sempre tem uma pergunta na manga aí. Isaías, Tem um monte, viu, Igor? Às vezes a gente fica aqui batendo papo e esquece que o palestrante também almoça, né? Mas eu fico assim, uma questão que preocupa a gente, né? A gente que tem essa noção da importância da fase infantil e da adolescência, a gente fica preocupado porque, assim, você falou muito no despertar da consciência, os processos, e a gente vê, infelizmente, os pais, né, desses jovens ainda nesse sono letárgico, né? Uhum. E não se empenham no despertamento. Então, a gente fica imaginando, né, essas gerações que aí estão, e a gente tem assistido, né, a situação que se encontram, né, sendo conduzidos por eles mesmos e, às vezes, por pessoas que não têm intenções saudáveis com eles, né? Uhum. E como é que a gente faz, né, nesse processo todo? Quer dizer, uma coisa que a gente... Qual seria o nosso papel como espíritas, né, como aqueles que já despertaram para esse sentido da consciência, né, mesmo ainda imperfeitos, mas a gente já está dando esse passo além, né? Como é que Eu acho que poderia discorrer um pouquinho para a gente sobre isso? Tem muito aquilo que a gente fala do efeito manada. E hoje, sobretudo com as redes sociais, né?
as pessoas veem a primeira coisa e todo mundo vai naquilo, os discursos de ódio, né? Tudo isso. E a gente vê que essa questão de ter uma visão crítica sobre o mundo, muitas vezes vai se perdendo no meio do caminho. E a gente percebe que as nossas casas espíritas acabam sofrendo isso quando a gente fala na questão de criança e jovem. Tantas casas espíritas que fecharam no início da pandemia e nunca mais voltaram, porque não tinha trabalhador. Muitos desencarnaram, não tinha jovem, e o povo foi ficando no meio do caminho, né? E muitas casas espíritas não tem grupos de jovens, não tem evangelização com as crianças, tudo. Mas por quê? Muitas vezes é o nosso discurso que não atinge esses grupos, né? A gente vê lá Jesus na sua linguagem simples, né? Usando o dia a dia, usando o corriqueiro, o cotidiano para falar de coisas tão profundas, que é esse aprendizado da alma. Muitas vezes o que falta em nós, né, espíritas, é uma linguagem de acolhimento a esses grupos, né? Uma linguagem que possa atingir. Não é usar uma linguagem baixa, chula, nada disso, né? É usar uma linguagem, usar uma ambiência que possa acolher. Porque senão a casa espírita vira aquele lugar que é o tempo todo. Quem que aguenta isso? Quem que aguenta esse estilo o tempo todo? Criança e jovem, principalmente. Então, quando ele vê que existe um espaço para ele em algum momento vai perceber que o chill é importante, porque aquele lugar é um lugar onde não apenas está se aprendendo, mas as pessoas estão sendo tratadas, né? E a gente pode abrir isso para outras categorias, sobretudo a questão da inclusão nas nossas casas espíritas. O que a gente faz com uma pessoa autista, uma pessoa com autismo severo, vai para a nossa casa espírita, lá na frente da pessoa que está dando palestra e fica lá no meio e grita, o que a gente faz? O que eu faço diante disso? Faço o chill, vou lá, puxo... O que a gente faz? Ou faz a palestra naquele momento, e a gente tenta acolher aquela pessoa. Porque a palestra, a gente parou, mas não parou para a espiritualidade. A espiritualidade ali está agindo de alguma forma, né? Então, o que muitas vezes falta na gente, eu acho que acolher essas famílias também. Muitas vezes seremos nós esses educadores, porque quando a gente educa a criança muitas vezes vai ser aquela que vai educar os seus pais em casa, né? Vai ajudar essas pessoas a serem pessoas melhores. Então, o processo educativo é sempre um processo que nunca é individual, é coletivo. E é sempre um processo de irradiação, né? A gente acha que está atingindo mas nós estamos atingindo a muitas outras pessoas. Então, nós precisamos retomar aquele nosso codificador, o nosso mestre, né? O nosso educador, Allan Kardec, aquele educador, e percebermos que a doutrina espírita é também uma doutrina educativa pedagógica, mas uma doutrina pedagógica pelo viés do amor, do acolhimento e das histórias que Jesus deixou para a gente, né? Acho que as histórias educam muito. Melhor do que qualquer outra coisa, acho que as histórias nos ajudam muito a entender sobre a vida, né? Pessoal, se tiverem perguntas, né, dúvidas, aproveita o momento. Sim. Enquanto o pessoal vai pensando, eu vou falando. Alguém apareceu? Apareceu. Eu queria só Sônia. parabenizar o Igor, que a maneira como ele fala, como ele explica, é muito gostosa de ouvir. A gente entende claramente o que você está querendo dizer, explicar. Muito legal. Gostei bastante da sua palestra. A Sônia falava. Eu também afirmo, viu, Igor? Excelente. Nossa, fiquei encantada com sua exposição de tudo. Eu queria ter uma coisa muito atual, né, que a gente vê problema nas escolas,
por exemplo, isso não é só no Brasil, aqui também. Eu estava ouvindo as notícias ontem, sobre a falta de disciplina dentro das classes, né? Assim, a dificuldade de professores que eles não estão dando conta de manejar, de lidar com aquela situação, né? Dentro da própria sala de aula. E aí, em resumo, a culpa caiu em cima dos professores, coisa que eu acho, assim, totalmente, assim, dando a entender que os professores é que não estão sabendo lidar com a situação. Mas quando, na verdade, é uma grande responsabilidade, eu não sei o que você acha, mas a meu ver, dos pais, né? Porque a educação também tem que vir do berço, né? E como resolver um problema desses, eu não sei. Mas eu acredito, assim, que seria uma das maneiras seria fazer reuniões com os pais, né? Assim, nem que seja individual, com cada aluno e os pais e o professor. Porque aqui, por exemplo, existe muito... Você não pode tocar no aluno, o aluno pode bater no professor, pode, né? Mas você não pode, né, fazer nada, porque... Então, os professores aqui, olha, francamente, eu não queria ser professora aqui de jeito nenhum. Eu já dei aula, assim, já sei o que é a classe aqui. Assim como que certas escolas é terrível, assim, eles brigam dentro da sala de aula, assim, as próprias crianças, reclamam que não conseguem se concentrar, né? Então, a minha pergunta para ti é a seguinte, você não acha que essa responsabilidade é em grande parte dos pais? Sim, porque a família, né? A família, mas quando a gente fala sobre isso, é responsabilidade, mas muitas vezes as famílias estão tão desestruturadas. E aí, quando eu falo desestruturada, é no sentido mental mesmo, né? No sentido de formação familiar, né? Tão desestruturadas que muitas vezes, como eu já ouvi várias vezes, o pai falar, eu já não sei mais o que fazer com ele. E a gente percebe isso na casa espírita, na evangelização, nas crianças, nos adolescentes. É celular, querem falar o tempo todo, querem gritar, rixa, tudo. Mas como que a gente pode usar isso a nosso favor? Né? Como é que a gente usa tudo isso que chama a atenção deles a nosso favor? Como que eu posso usar o celular a meu favor? Como que eu posso usar o TikTok, sei lá o que seja, ao meu favor? Então, se as famílias não fazem, né, não cumprem o nosso papel, o que a gente pode fazer? Porque a formação da criança, ela passa por muitas camadas, né? A família, tudo bem, é a primeira, mas e toda a sociedade? Né? Tem um provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia inteira para se criar uma criança. E nós, essa grande aldeia, o que a gente faz, né? Como que é esse processo da escola? Porque muitas vezes também a escola de hoje ela não atende às necessidades da criança de hoje, ela ainda é uma outra escola que parou, né? O nosso próprio processo de evangelização. Como que é o processo de evangelização, né? Como que a gente faz para acolher essas crianças, fazer com que elas entendam isso? Então, muitas vezes, como Sônia falou, é ouvir essas crianças, esses jovens, essas pessoas, né? Os seus anseios, e a partir daí levar aquilo que possa, de alguma forma, preencher esse vazio, porque, na verdade, muitas vezes isso é o reflexo desse vazio existencial pelo qual o mundo passa, e nós que estamos nessa transição, nesse mundo de provas e expiações, essas crianças que vêm cada vez mais inteligentes, já nasce de olho aberto, qualquer dia nasce falando, né? Que eu lembro quando eu era criança, a criança ainda... A gente ia ver bebê, o bebê tinha olho fechadinho. Hoje em dia a gente vai ver criança já com a butuca aberta, qualquer dia nasce falando. Então, essa criança que vem cada vez mais, e porque, na verdade, a gente vê a criança naquele corpinho ali, mas é um espírito velho, igual a gente. Só a carcaça que é outra. Ele vem com tantos anseios, muitas vezes, para resolver tanta coisa ao mesmo tempo, que nem ele consegue dar conta daquilo, né? Então, nós
que temos essa visão mais ampla sobre isso, dessa vida, eu acho que é ver o espírito, né? Não só o corpo, mas o espírito, né? Que habita aquele corpo. E, a partir daí, ajudar a educar esse espírito. Exato. Obrigada, viu? Obrigado, Igor. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando, Igor, para a prece final, então. Se você puder nos agraciar aí com a prece final, e a gente vai finalizando. Pós-prece final, eu queria pedir para todo mundo ficar um segundo, quem puder abrir as câmeras, e a gente vai fazer uma foto daqui. Tá ótimo. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade da parceria, né? Porque essa troca de experiência é maravilhosa. E quando a gente observa, né, essa rede de apoio de amigos e de irmãos, o quanto a gente cresce juntos. Muito obrigada a todos vocês do Boa Nova e o nosso querido Igor. Eu agradeço a Jane, que é a minha dirigente aqui. Uma querida. Obrigado, Jane, que fez essa ponte, né? Muito obrigado. Isso, a gente agradece também muito a Jane. Obrigado, Jane. É que eu vi Janete, mas tá a Jane aí. Agradecer a Jesus, primeiramente, a toda a espiritualidade amiga, a todas essas falanges de luz que se fazem presente, que ultrapassam a barreira física para nos amparar, nos acolher. Agradecer, sobretudo, ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos refletindo sobre esse longo caminho de aprendizado, que é esse processo encarnatório, esse mergulho no corpo. Que Jesus, que todos os nossos benfeitores possam estar a todo momento nos apontando o melhor caminho a seguir e que nós possamos ter olhos de ver, olhos para perceber tudo aquilo que brota do Sagrado Coração do nosso Senhor. E que todas essas energias que são emanadas a nós possam ser energias transformadas em força, em perseverança para o trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Está no mudo, Isaías, está no mudo. Vamos tirar a foto. Todo mundo vai ali para frente. Feliz Olha a Jane aí. Estava camuflada, né, Jane? A Jane estava escondida. Estava escondida, né? Apareceu. Vai tirar. Eli Afonso, Stracadeja, Eli Afonso. Pega a foto, pega a foto. Hoje não tem jeito, tem que aparecer. Tem que estar com Peraí. Peraí, senão você vai esconder o Igor. Olha eu aqui. Pensa no meu. Dá uma valorizada nos Peraí, um segundo. Pedro também tem. Achar aqui. A ficar pouco campo Deixa eu ver, deixa eu ver. Não ficar amarelo, só. Não há. Peraí, eu vou para onde? Vem aqui, ó. Vou para ali. Se abaixa aqui que tem espaço. 5 segundos. Abaixa ali. Pois. Então, já foi. Deixa eu checar. Eu acho que você estava, tipo, chegando. Foi sim, show de bola. Ó, agradecer o Igor de novo, agradecer a Jane. Eu vou enviar a foto, viu? Para esse evento aqui, vou falar aqui, ó, para acontecer, a gente tem uma sala com as crianças aqui, tem trabalhadores aqui na evangelização com umas 5, 6, 7 crianças aqui ao lado. A Georgette chegou agora, a gente vai cantar parabéns para a Georgette, que é aniversariante. Vai ter um cafezinho e um bolo já,
Viu? É pena Um que abraço não para pode todos mandar pela vocês aí. internet, né, Pedro? O bolo tá, ó, uma delícia. Ah, Isso, olha aí, a Geni, ó, a Nicole lá em cima, o pessoal, a Luciana. Luciana escapou hoje da prece final. A próxima, viu, Luciana? Sábado, viu? a Geni Nicole, apareceu tá lá, a Geni lá, linda. Pedro. Dá um beijo na Laura. A Tá Geni bom. Muito obrigada, Pode deixar. Igor. apareceu. Valeu, Anderson. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Um Anderson. beijo para Tchau, vocês. tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. Tchau a todos. Com Deus, todo mundo. Tchau, obrigado por hoje. Beijão para todos. Obrigada. Tchau, Geni. Tchau, Beijo. tchau. É.